E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, tua professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e nós estamos dando continuidade ao estudo, né, sobre conjuntos. Neste momento, nós estamos trabalhando operações com conjuntos. Esse assunto a gente já vem trabalhando ao longo de algumas aulas, tá? E para esta nossa aula, nós falaremos especificamente a respeito do número de elementos da união de conjuntos. Vamos também fazer essa ampliação, né, para como é que nós identificamos a quantidade de elementos da união para qualquer, né, quantidade de conjuntos que temos lá. E vamos ver alguns exemplos também, tá? Então, esse é o nosso pequeno roteirinho, né, para a gente começar a desenvolver essas ideias. Lembra, as ideias relativas à união nós já estudamos em aulas anteriores. Estudamos inicialmente união e interseção entre conjuntos, tá? E aí, na sequência, diferença, complementar. Agora nós vamos falar especificamente, tá? Numa fórmula, um jeito que vem para te auxiliar a identificar justamente essa quantidade de elementos da união de conjuntos, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro tópico, número de elementos da união de conjuntos. Como é que eu faço para fazer essa identificação? Bom, para início de conversa, vamos definir aqui dois conjuntos. No caso, os conjuntos A e B, sendo esses dois conjuntos finitos, isso é importante deixar claro, tá? E como é que eu descubro, então, a quantidade de elementos ou o número de elementos do conjunto A união B? Penso eu que você deve lembrar que quando eu falo de união, eu estou me referindo ao ou, aquele conectivo que eu disse para você fazer a associação. União está relacionado ao ou, interseção está relacionado ao i. Esse ou quer dizer o que mesmo? Quando eu faço A união B, eu estou me referindo aos elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Então, memoriza desse jeito, tá? União ou, interseção e. Aqui no nosso caso, nós estamos tratando da união. Então, a partículazinha que nós vamos trabalhar é com o ou, tá? Então, esse número de união, né, dos elementos que compõem a união, ele é dado por esse nzinho, tá? E entre parênteses os conjuntos, que no caso aqui para nós estamos trabalhando com A e com B. Então, como é que eu calculo o número de elementos da união de A com B? Eu tenho uma relação que é essa aqui, ó. Dados dois conjuntos finitos, o número de elementos da união entre eles é dado por o número de elementos que tem especificamente no conjunto A, somados ao número de elementos que tem especificamente no conjunto B, e o detalhe, eu preciso subtrair a quantidade de elementos que fazem parte da interseção quando houver interseção, tá? Por que, Renata? Justamente para que a gente não confira esses elementos em duplicidade, tá? E aí aquele resultado não vai estar correto. Tá? Então, é importante você sempre ficar memorizando isso, tá? Toda vez que eu estou querendo identificar o número de elementos da união entre dois conjuntos, eu necessariamente preciso subtrair a quantidade de elementos que fazem parte dos dois conjuntos, tá? Então, vamos acompanhar um exemplo para a gente garantir que, pelo menos, esse primeiro contato com essa relação, com essa fórmula, você está conseguindo identificar. Olha só, aqui eu tenho dois conjuntos. Conjunto A, dado pelos elementos 0, 2, 4 e 6. Tenho também o conjunto B, que é dado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Veja, sem eu falar nada, sem continuar a leitura, você já está identificando que eu tenho elementos em comum entre esses dois conjuntos. Se eu simplesmente fosse fazer a união, né, naturalmente você pensaria o quê? A tem 4 elementos, B, 5 elementos, 4 mais 5, 9. Isso estaria correto? Não. Não estaria correto, justamente por conta daqueles elementos que se repetem nesses dois conjuntos. Então, eu não vou poder simplesmente olhar para a quantidade de elementos e somar. Qual foi a relação que nós vimos ainda há pouco? Eu preciso subtrair aqueles elementos, a quantidade de elementos que aparecem em duplicidade. Então, veja, o 0 faz parte dos dois conjuntos, o 2 também e o 4 também. Então, eu tenho 3 elementos na interseção. Tá? Se eu fosse representar, inclusive, em diagramas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, você ia perceber que, por conta dessa interseção, eu não tenho como dizer simplesmente que a resposta é 9. Até porque, olha só quanto é que deu. Deu 6. Veja, vou repetir. Você tem que estar muito atento
para esses exemplos onde é possível identificar elementos em comum, justamente para que você não erre nessa quantidade, nesse cálculo da quantidade de elementos da união, tá? Olha só o que eu fiz. Peguei a quantidade de elementos do conjunto A, 4. Peguei também a quantidade de elementos que tem lá no conjunto B, 5. E como eu te disse, eu não posso esquecer de ver se tem elementos em comum, porque se acontecer de ter elementos em comum, eu preciso subtrair, tá? Então, 4 mais 5, 9, menos 3. Agora sim, nós temos 6, que é justamente a quantidade de elementos da união. E aí eu venho para reforçar aquele raciocínio que a gente já vem falando ao longo de algumas aulas, que é o quê, Renata? É aquele raciocínio que diz que você tem que optar sempre pela representação mais simples para conjuntos. No caso, como eu estou me referindo aqui à união entre os conjuntos A e B, quando você for escrever esse conjunto união, o que é que você vai fazer? Você vai colocar o zero duas vezes? Não, a representação mais simples diz que você precisa colocar cada elemento apenas uma única vez. Então, você vai ter o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e também o 6. Veja que todos esses elementos aqui, pelos elementos que eu mencionei, satisfaz justamente a quantidade que nós encontramos, tá bom? Vamos ver também o mesmo exemplo, só que agora com diagrama, tá? Veja só, conjunto A, elementos 0, 2, 4 e 6. Temos também lá o conjunto B, olha os elementos que apareceram em comum, olha só, o mesmo 0, o mesmo 2, o mesmo 4. E claro, além deles, lá no conjunto B eu tenho o 1 e o 3. Então, olha só o que acontece. Justamente para que você lembre que quando nós estamos identificando a quantidade de elementos da união entre dois conjuntos, no nosso caso aqui, entre os conjuntos A e B, você necessariamente tem que estar atento para esses elementos que estão presentes em ambos os conjuntos, para que você não confira eles em duplicidade, tá bom? Então, nesse caso aqui, só para reforçar, fazendo a união, basta conferir, tá? A quantidade de elementos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi aquele mesmo 6 que nós calculamos ainda há pouco. Reforçando, 5 mais 4, menos 3, tá bom? Essa foi a continha que nós fizemos. Vamos continuar aí, porque tem uma observação. Acredito eu que você deve lembrar, acabei de mencionar, mas vou repetir. Eu falei assim, ó, você tem que estar atento caso aconteça de ter elementos em comum nos dois conjuntos dados. Então, por que disso? Porque tem o caso de não haver essa possibilidade dos conjuntos A e B ter interseção nula. Nula não, perdão, vazia. Nula é uma coisa, vazia é outra, tá? Então, se não houver interseção entre esses dois conjuntos, se não tiver nenhum elemento em comum, eu tenho um nomezinho para isso, a gente até já mencionou nas outras aulas. São conjuntos disjuntos. Então, se eu tenho dois conjuntos, sendo que a interseção entre eles é vazio, eu também consigo calcular o número de elementos da união. Só que agora, como eu já sei que não tem elementos na interseção, aquela relação que nós vimos ainda há pouco, ela é um pouquinho menor, né? Ela se altera, mas você pode continuar usando aquela relação como padrão também, que não vai alterar em nada. Olha só, você sabe que eu tenho que retirar, né, a quantidade de elementos da interseção. Então, se aqui essa quantidade é zero, o que vai acontecer com aquela relação que nós vimos? Número de A união B vai ser dado simplesmente pela soma direta. Aqui sim. Veja, quando a gente apresentou lá para você o exemplo, eu te disse que você tem que estar atento para identificar se aparecem elementos em comum nos conjuntos dados. Se não aparecerem, aí sim você pode somar direto. Se aparecerem, não esqueça que tem um menos número de A inter B, tá bom? Então, é esse o detalhe. Renata, aí eu não vou conseguir memorizar, parece que são duas fórmulas, e agora? E agora, usa sempre aquele raciocínio da relação anterior. Por quê? Porque lá na relação anterior estava assim, ó, número de A união B é igual a número de A mais número de B menos número de A interseção B. Se o número de A interseção B for zero, tranquilo, você continua substituindo normal e encontrando o seu resultado correto. Então, não vai ter alteração nenhuma na tua continha, tá? Que é uma conta de mais e de menos, apenas, tá? Então, vê que aqui o raciocínio está muito simples, está muito direto, está bem fácil, tá?
E, dando continuidade aí, eu já te apresento o caso de precisar ampliar, né, para qualquer quantidade de elementos dentre os conjuntos envolvidos. Por quê? Porque aqui, trabalhando com dois conjuntos, a escrita daquela relação, ela é bem curtinha, ela é bem simples. E se por acaso acontecerem de aparecerem três conjuntos? Como é que eu fico? Como é que eu atualizo aquela relação? Como é que eu reescrevo aquela relação? Olha só. Imagina que você tem agora um exercício, aonde nesse exercício tu tem três conjuntos. Tu estás trabalhando com três conjuntos, cada um com a sua informaçãozinha bonitinha. Como é que eu vou ajustar aquela relação lá que nós vimos? Veja, agora o meu objetivo é dizer justamente o número de elementos da união entre os três conjuntos dados. No caso aqui, os conjuntos A, B e C. Pensa comigo. Para 2, como é que você fez? Você fez o número de A mais o número de B menos o número da interseção entre A e B. Não foi assim que nós vimos ainda há pouco? Aqui, como apareceu mais um conjunto, você vai ter cuidado para não conferir duas vezes ou até três vezes. E como é que eu tiro essas conferências de duas vezes ou três vezes? Você vai tirar as interseções de dois em dois e vai deixar, se existir, claro, né, esse valor, você vai deixar a interseção dos três. Tá? O teu objetivo é sempre eliminar as contas, ou em duplicidade, ou de três vezes, enfim, tá? Então, nesse caso aqui, vamos fazer o ajuste. Começa a pensar comigo. Eu já tenho o número de A, eu já tenho o número de B e eu já tenho o número de C. Para eu tirar a duplicidade entre A e B, então eu já vou fazer um menos número de A inter B. Vai acontecer a mesma coisa em relação a A e C e em relação a B e C. Tá? Então, vou te mostrar, tá, a relação completa para você identificar agora, tá? Número de A mais número de B mais número de C. Certinho. Então, cada conjunto, a quantidade deles separada. Depois, eu vou tirar a interseção de dois em dois. Tá? Então, menos A inter B, menos A inter C e menos B inter C. E lá no final, por que que eu estou somando? Gente, se o meu objetivo era tirar as duplicidades, elas foram tiradas aqui. Vai acontecer que eu vou sim precisar incluir essa informação. Até porque ela é única para os três quando existe, tá? Então, nesse caso aqui, ó, tá tranquilo esse raciocínio. Você vai realmente precisar incluir essa informação aqui, tá? Então, lá no finalzinho, deixa para incluir das interseções somente a maior de todas, não a de duas em duas. Tá bom? Então, nesse caso, sim, lá no final tu vai fazer o número de mais, no caso, né, número de A, inter B, inter C, tá? E quando eu falo inter, tá subentendido que eu estou me referindo à operação interseção. É só a maneira reduzida de nós mencionarmos isso. Tranquilo? Então, e agora, como é que isso se apresenta em diagrama? Temos aqui, com auxílio da arte, né, professor maravilhoso que vocês têm aqui na nossa plataforma. Aqui nós temos as cores primárias. Olha, eu me envolvendo na área do outro. Daqui a pouco ainda levo uma bisca de estar falando besteira com vocês, tá? Mas tudo bem, continuando. Temos aqui, né, como os conjuntos A e B, A, B e C, as cores primárias, vermelho, amarelo e azul. E aqui é para que fique bem claro para você que essas regiões aqui, ó, a roxinha, a laranja e a verde, essa informação que acontecer, né, que for comum entre esses conjuntos, lembra que ainda há pouco eu tirei as interseções de dois em dois? São essas informações que ficam nessas regiões aqui, tá? Então, é para você ficar atento, muito atento, para não acabar de conferir várias vezes a mesma informação. No caso, duas ou três vezes, a depender da quantidade de conjuntos, tá bom? Então, é esse o raciocínio. Ora, se você está calculando o número de A, está calculando também o número de B e está calculando o número de C, lembrando, claro, né, de excluir essas informações aqui, automaticamente você vai ter que somar com essa região que está em branco, tá bom? Então, é esse o raciocínio sempre que você tem que guardar na sua memória, para poder identificar o número da quantidade de elementos da união
No caso aqui, para 3 conjuntos dados. Renata, e se forem 4? Você vai ajustar também. Você vai somar, né, no caso, o número de A, B, C e D. Você vai tirar as interseções de 2 em 2 e de 3 em 3 e vai somar lá no finalzinho a interseção dos 4, tá? Isso é regra, tá bom? Então, nesse sentido, eu sugiro que você opte sempre por essa representação de diagramas, porque com ela, gente, não tem possibilidade de você errar. Você só vai errar aqui se você fizer a continha ou de mais ou de menos da maneira incorreta. Eu tenho certeza que adição e subtração para vocês são todos craques, são super feras, né? Então, nesse sentido, deixo como sugestão, tá? Que vocês optem sempre pela representação, pela resposta encontrada através do diagrama. É a mais simples, é a mais direta. Você não precisa nem saber ou finalizar a leitura, basta olhar todas as informações lá e colocar no diagrama, que você já tem todas as respostas no final de todos os cálculos. Aí sim você vai ler lá e ver o que o autor da questão está te solicitando nela, tá bom? Então, deixa memorizado, tá? A representação do diagrama e, claro, como é que você faz para calcular essas informações, tá? Bom, vamos para o exemplo para a gente começar a praticar essa ideia de número de elementos da união de 2 conjuntos dados, ou 3, ou para a quantidade que for definida lá no problema, tá? Então, temos aqui o primeiro exemplo, o enunciado diz o seguinte: em uma sala de aula, 10 alunos gostam de matemática. Olha que isso é um recorde, viu? A gente tem numa sala de aula 10. Estou brincando, eu tenho certeza que eu tenho mais de 10 alunos que gostam de matemática. Não é possível. Tenho certeza, tá? E 16 de arte. E aí, acontece que também lá naquela sala, eu tenho 5 alunos que gostam das 2 disciplinas. E também tem, né, nessa sala, 8 que não responderam. Nem de arte, nem de matemática, não falaram nada. E aí, a pergunta quer saber de nós quantos alunos tem nessa sala. Como é que eu faço para identificar isso? Vamos começar definindo, né, essas informações a partir de conjuntos. No nosso caso aqui, vamos chamar de A os alunos que gostam de matemática. Vamos chamar também de B os alunos que gostam de arte. Aí, veja, eu tenho aqui no enunciado as quantidades, tá? E, claro, eu preciso definir mais outros 2 conjuntos. Quais seriam? A interseção B é justamente aquela quantidade de alunos que gosta das 2 disciplinas, de matemática e arte, ó, interseção. Então, conectivo E, matemática e arte. E eu vou chamar da união, que gosta de matemática ou arte, tá? Então, para você sempre estar identificando aquele conectivo que você usa para cada operação, tá? Interseção e união ou, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu já lembro a minha fórmula, tá? Até porque eu tenho as quantidades definidas no enunciado. O objetivo é eu dizer o quê? Vamos lá, ó, quantos alunos tem nessa sala. Então, a partir dessas informações, eu já posso fazer a substituição aqui, né? Número da união vai ser dado por 10 mais 16 menos 5. Lembra que essa informação aqui, ó, esse cálculo menos 5 é importante justamente para que eu não confira as informações em duplicidade. Então, aqui eu vou ter 26 menos 5, 21. Guardei. Isso aqui é a resposta? Claro que não. O problema me perguntou a quantidade de alunos que tem naquela sala. Como é que eu vou fazer para identificar? Lembra que lá no problema tinha uma quantidade de alunos que não respondeu? Então, nesse caso aqui, ó, os que gostam de matemática ou de arte, eu tenho 21, acabamos de achar, e tem 8 que não responderam. A questão, ela me perguntou a quantidade de alunos que tem na sala. Ora, se eu tenho 21, eu preciso acrescentar com o 21 esse 8, que foi os alunos que não responderam. Logo, na minha sala tem 29 alunos matriculados, tá? Então, agora sim, nós encontramos a resposta para esse problema. Gente, eu acredito que você já percebeu, né, que quando eu consigo definir esses conjuntos e identifico as quantidades, fica bem simples o cálculo. Volto a te dizer,
a conta toda se reduz a você fazer adições e subtrações. Veja que aqui, né, nessa escrita, eu fiz adição e subtração, mas só que pela pergunta que foi mencionada, eu precisei fazer um pequeno ajuste aqui, né, com os 8 que não responderam se gostavam de matemática ou de arte, para poder então chegar na resposta. E convenhamos, esse cálculo, esse raciocínio está muito fácil, né? Claro, a gente vai ainda ver mais exemplos para você ficar super craque. Eu espero que vocês tenham compreendido. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!